Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Realidade Cristã. Aqui nós falamos sobre assuntos relacionados à vida cristã e também sobre assuntos relacionados à teologia. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E o nosso tema hoje ele é interrogativo. Quem é o Espírito Santo? Nós vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, sabe-se que o Espírito Santo é o próprio Deus. Na Escritura Sagrada, a gente vai ver Deus agindo de três formas. Primeiro, ele vem como Pai no Antigo Testamento. Depois, ele se manifesta no Filho, agora no período da graça. E o próprio Filho depois envia o Espírito Santo para cuidar da igreja, para consolar a igreja e para ajudar a igreja a pregar o Evangelho. Então, vamos aprender sobre as características do Espírito Santo como pessoa e como ele age nas nossas vidas. E o primeiro tópico que eu quero apresentar para vocês é: o Espírito Santo age com amor. Nós vamos encontrar esse texto em Romanos capítulo 15, versículo 30. A obra do Espírito Santo começa com seu amor pela pessoa, antes mesmo que a pessoa possa entender ou crer. Este amor é que constrange a pessoa, fazendo-a sentir a sua presença e então gerando fé em seu coração. Mesmo antes da pessoa ela entender sobre fé, ou mesmo ela crer, o Espírito Santo já vai trabalhando no coração da pessoa. A gente vê pessoas que não são cristãs e muitas das vezes não tem nem religião, mas elas falam assim: olha, quando eu escuto uma palavra ou quando eu escuto louvor, eu sinto a presença de Deus, eu me quebranto, eu choro. Então isso é o Espírito Santo trabalhando com amor na vida daquela pessoa. O primeiro tópico, o Espírito Santo age com amor. Vamos para o segundo tópico. O Espírito Santo se entristece, isso mesmo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a gente vai ver esse texto falando que o Espírito Santo se entristece. Quando aborrecemos a Deus, desobedecendo a sua vontade, o Espírito Santo se aborrece e também nos faz sentir tristeza quando pecamos, para gerar arrependimento e mudança de vida. Então nós precisamos, quando a gente entristece o Espírito Santo, precisamos se arrepender. Precisamos nos quebrantar e entender que somos seres humanos carentes dessa graça, dessa misericórdia e desse arrependimento. E quando a gente faz algo, como eu falei aqui, que desobedece ao Senhor, quando a gente sai dos caminhos dele, é claro que o Espírito Santo ele fica triste com as nossas atitudes e isso faz com que a gente perca a potência de fé muitas das vezes. Isso vai fazer com que a gente perca, desça ao nível de espiritualidade. Isso, é claro, vai enfraquecer a nossa comunhão com Deus. Então, nosso segundo tópico foi o Espírito Santo se entristece. O terceiro tópico, o Espírito Santo tem vontade. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. A vontade do Espírito Santo é estar com todas as pessoas amadas por Deus. Então o Espírito Santo, ele tem vontades. Ele tem vontade que o homem se aproxime de Deus. A vontade do Espírito é que o homem tenha comunhão com Deus, se relacione melhor com Deus. Então isso é a vontade do Espírito para nossas vidas. Então o terceiro tópico é: o Espírito Santo, ele tem vontade. E eu falei aqui que o Espírito Santo, ele se entristece, ele tem vontade porque ele é uma pessoa, né? Algumas religiões dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, mas a Bíblia não diz isso. Ele não é apenas uma força ativa, ele é uma pessoa que se relaciona com o ser humano, porque ele se entristece, ele tem vontade. E o quarto tópico é: o Espírito Santo intercede. A gente vai ver esse texto lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. A intercessão do Espírito Santo nos ajuda a orar como convém e leva para Deus todas as nossas necessidades, fazendo a ligação da terra com o céu. Muitas das vezes a gente não tem palavras para orar, a gente
se ajoelha e muitas das vezes a gente está angustiado, né, com os problemas da vida, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele está diante de Deus para interceder por nós. Mesmo quem está distante dos caminhos do Senhor é alvo da intercessão do Espírito Santo, que busca a pessoa para voltar-se para Deus. Isso é muito interessante. Então o Espírito Santo, ele se preocupa com aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que perderam um relacionamento íntimo com Deus. Então o quarto tópico é: o Espírito Santo, ele intercede. Vamos para o quinto tópico: o Espírito Santo, ele fala. Atos capítulo 8, versículo 29. À medida que a pessoa permite, o Espírito Santo, ela fala ao coração. Ele fala ao coração. Porém, a pessoa tem que dar acesso, tem que permitir, tem que abrir a porta. O Espírito Santo, ele vai falar ao nosso coração, ministrando na nossa alma os desígnios de Deus, para que a gente viva a vontade do Senhor. O Espírito de Deus falou claramente com Filipe, né, conduzindo a sua vida para levar o Evangelho. Muitas das vezes não entendemos o que Deus está falando, porque geramos em nós mesmo um impedimento do seu agir. A gente, para ouvir a voz de Deus, a gente tem que se desfazer, a gente tem que se esvaziar, né? Se desfazer dos nossos conceitos, das nossas ideias e se esvaziar para que a gente venha ouvir a voz de Deus, para que a gente venha ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Então o quinto tópico é: o Espírito Santo, ele fala. O sexto tópico é: o Espírito Santo, ele convida. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. A voz do Espírito Santo traz o convite para estar na presença do Senhor, bem como o desejo espiritual para buscar o Senhor. O Espírito Santo, ele nos convida. O Espírito Santo, ele não invade. O Espírito Santo, ele não força. O Espírito Santo, ele convida, né? Convida você a orar, convida você a jejuar, convida você a louvar, convida você a aprender a palavra de Deus. Então ele convida, ele fala ao seu coração, ele te chama. Nada é forçado. Quem dizer que o Espírito Santo força a pessoa a fazer alguma coisa é mentira. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que ele convida. Então o sexto tópico é: o Espírito Santo, ele convida. O sétimo tópico: o Espírito Santo, ele convence. João capítulo 16, versículo 8. Este chamado insistente conduz a pessoa a voltar-se para Deus, convencendo-a de que precisa buscar o Senhor, se arrepender dos seus erros e mudar a sua vida, né, de acordo com a vontade de Deus. Esta obra do convencimento para a convenção é exclusiva do Espírito Santo. Ninguém consegue mudar outra pessoa, somente Deus muda, né? Eu acho muito constrangedor quando muitos pregadores ficam fazendo aqueles apelos como se estivesse ameaçando a pessoa ou insinuando que Deus está ameaçando. Quando eu prego a palavra de Deus, eu faço também o convite, né? Mas não é aquele convite insistente. As pessoas ficam insistindo, ameaçando. Olha, cuidado, pode ser a sua última oportunidade. Deus quer fazer isso com você. Cuidado, você pode morrer amanhã. Então, esse tipo de convite, de apelo, é errado. Porque muitas das vezes as pessoas vêm à frente, mas elas não estão entregando a vida a Cristo porque elas não foram convencidas pelo Espírito Santo. Elas estão indo com medo, elas estão indo pela insistência que é demais da pessoa que está lá pregando. Mas quando o Espírito Santo convence, a pessoa vem rapidamente. Você termina a ministração, faz o convite e ela vem chorando. Ela vem porque o Espírito Santo convenceu ela, porque ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o tópico 7 diz: o Espírito Santo, ele convence. Tópico 8, o Espírito Santo ensina. João capítulo 14, versículo 26. À medida que a pessoa é convencida por Deus, tendo ouvido a sua voz e aceitado o seu convite, passa então a aprender como discípulo para um novo modo de vida. Então o Espírito Santo quem capacita, quem ensina. O interessante é que muitas pessoas chegam na igreja como uma folha branca, né? Elas chegam lá, elas não sabem muitas das vezes cantar, elas não sabem muitas das vezes se expressar de frente ao público, e o Espírito Santo sai capacitando, sai ensinando, ensina as pessoas a maestrarem, enfim, ele é mestre por excelência, ele ensina você a caminhar dentro do reino de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria tudo o que precisamos saber, nos orientando com a sua sabedoria e nos lembrando da palavra de Deus. O interessante é que o Espírito Santo também nos lembra, a gente estuda algo, lê a Escritura e no momento necessário o Espírito Santo ele vai lá e faz com que a gente recorde tudo aquilo
que a gente leu, que a gente aprendeu. Então, o oitavo tópico, o Espírito Santo, ele ensina. O nono tópico, o Espírito Santo ordena. Atos capítulo 16, versículo 7. Uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo passa a obedecer a Deus em tudo, entendendo o seu chamado e sabendo diferenciar o que é certo ou errado. Paulo, ele entendeu muito bem isso, né? Quando o Espírito Santo ordenava ele para um lugar. Muitas das vezes o apóstolo Paulo, ele fazia um plano de ir para uma cidade, mas o texto de lá, e o Espírito Santo não nos permitiu ir. Então veja só que interessante, o Espírito Santo impediu, e muitas das vezes o Espírito Santo dizia, não, vá, né? O Espírito Santo ordenava. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade do Espírito, né? De saber quando é que a gente vai fazer algo, né? Quando o Espírito Santo ordenar, quando ele dizer, vá, faça, quando ele falar, bradar o nosso coração, isso é muito interessante. Porém, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Tem que ter uma vida piedosa, uma vida pautada dentro dos princípios de Deus, para que a gente venha ouvir as ordens do Espírito Santo. Então, nono tópico, o Espírito Santo, ele ordena. Para o décimo tópico, o Espírito Santo, ele sente ciúmes. Isso aqui é muito interessante. Tiago capítulo 4, versículo 5 vai falar sobre isso. O Espírito Santo, ele sente ciúme. Quando nos afastamos da presença de Deus, isso aborrece ao Espírito Santo, que se importa conosco e sabe que nós pertencemos a Ele. Então, não se conforma em perder uma vida sequer. O Espírito Santo, ele não quer perder ninguém. É por isso que ele sente ciúme, né? O sentido da palavra ciúmes aqui não é o mesmo significado negativo de uma pessoa que tem ciúmes ou inveja da outra pessoa, mas o desejo constante de retomar nossas vidas para com Deus. Veja que interessante, o Espírito Santo, ele sente quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente sai da presença de Deus, e isso faz com que ele fique enciumado. Mas a palavra ciúme aqui, como eu falei, não é esse desejo negativo, não é esse ciúme louco, né, que muitas pessoas sentem. Não, é só o desejo constante de que a pessoa retome a presença do Senhor, né, que a pessoa volte para Deus novamente, que a pessoa se relacione de forma mais íntima com Deus. Então, o décimo tópico, o Espírito Santo, ele sente ciúme. Vamos para o 11º tópico, o Espírito Santo, ele habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A pessoa já tomada pela presença divina passa a ser agora morada do Espírito. Não que a pessoa seja uma morada como o templo ou como o tabernáculo, que o Espírito Santo vinha de forma esporádica. Não, nós agora somos morada fixa do Espírito Santo. Ele habita conosco todos os dias, ele está conosco, né? Todo o tempo. Ontem eu falei no podcast sobre o Salmo 23, que o Espírito Santo ele estaria conosco no último fôlego da nossa vida, no último momento da nossa vida, ele estaria lá conosco. E isso é verdade, porque ele habita em nós constantemente, ele habita na nossa vida até o dia em que a gente parte dessa terra. 12º tópico, o Espírito Santo ele revela. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A intimidade com Deus conduz a pessoa para a revelação da sua vontade, principalmente para a compreensão da sua palavra, podendo também lhe mostrar especificamente coisas ocultas e sobrenaturais reveladas para a edificação espiritual. Então, isso aqui fala do dom de Deus, né? O Espírito Santo ele revela, ele mostra muitas das vezes coisas que estão ocultas na nossa vida. Tem pessoas que têm esse dom, né, da revelação, de Deus mostrar aquilo que está nas trevas e trazer para a luz. Então, o 12º tópico, o Espírito Santo ele revela. O 13º tópico, o Espírito Santo ele capacita, né? Aqui está atrelado ao ensino, mas o texto lá em 1 Coríntios 12, 11 fala sobre essa capacitação. Os dons do Espírito são ferramentas espirituais para a capacitação do cristão, visando o serviço ministerial. Tanto os talentos naturais como habilidades adquiridas com o aprendizado são potencializadas através dos dons que são indispensáveis para servir ao Senhor e ao seu povo. Então o Espírito Santo ele capacita, nos dando os dons espirituais, nos dando dons ministeriais, capacitando as pessoas a fazerem dinâmicas na igreja. Então tudo isso é o Espírito Santo que vai capacitando, que vai entregando, que vai dando. Então o 13º tópico, o Espírito Santo ele capacita. 14º tópico, o Espírito Santo ele frutifica. Gálatas capítulo 5, versículo 22. No tópico anterior a gente falou sobre os dons, né? Dons eles servem para edificar a comunidade,
né? Ali são ferramentas que Deus dá para você edificar a comunidade. Porém, o fruto do Espírito Santo, ele vai servir para que você se relacione bem com as pessoas. Muitas pessoas têm dons, porém não têm frutos. Então, a pessoa às vezes profetiza, ela fala em línguas, mas ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Isso é muito ruim porque falta o fruto, falta o amor, a benignidade, a bondade, a temperança. Então é interessante que o cristão, ele busque a capacitação, ele busque os dons, mas também que ele possa gerar frutos, né? Que o Espírito Santo gere fruto na vida dele, para que ele possa viver melhor em comunidade, para que ele possa viver melhor na sociedade também, né? Isso vai ajudar ele a viver diante das pessoas que não são cristãs, né? Até diante das pessoas que são ímpias, né? Aquelas pessoas que blasfemam do Espírito Santo, as pessoas que são inimigos do Evangelho, vai ajudar a pessoa a se portar melhor, né? Através do fruto do Espírito Santo. Então nós concluímos aqui, o Espírito Santo de Deus nos ama, né? Se entristece pelos nossos pecados, né? Tem vontade de nos abençoar, fala conosco, ele nos convida a estar na sua presença, ele intercede por nós, ele nos ama, ele nos ensina, né? Ele traz para nós dons, capacitação e também o seu fruto, né? O fruto do Espírito Santo, que é o próprio Espírito que dá esse fruto para que a gente possa desenvolver melhor o seu trabalho. Então, o maior desejo do Espírito Santo é habitar na nossa vida. Então, isso aqui foi um resumo bem rapidinho sobre o Espírito Santo e como ele nos capacita, como ele nos ensina, as características do Espírito, né? E como ele age nas nossas vidas. Um resumo muito rápido, mas eu sei que vai ser edificante para você. Então, valeu, gente. Muito obrigado pela oportunidade e sempre nos acompanha aqui, né? E sempre nós estaremos postando coisas edificantes aqui no Realidade Cristã e também lá no YouTube. Valeu, gente. Graça e paz da parte do Eterno.